A via urbana, na qual os veículos têm prioridade de trânsito, é a: primeiro que vias urbanas são todas as vias que estão dentro da cidade, que serão trânsito rápido, arterial, coletora e local. E a que a prioridade é dos veículos são as vias de trânsito rápido. Então, a letra D, as vias de trânsito rápido têm prioridade os veículos. É uma via urbana que está dentro da cidade, que tem velocidade máxima de 80 km por hora, aonde a prioridade é dos veículos, os veículos têm prioridade de trânsito, de passagem, e também é proibido os ciclomotores. Então, via de trânsito rápido é uma via urbana que está dentro da cidade, de 80 km por hora, que a prioridade é dos veículos e é proibido trânsito de ciclomotores. Aí tá caindo bastante essa outra questão aqui, que ele também está falando das vias urbanas, mas neste caso, ele quer saber a velocidade máxima da via, ele quer saber a velocidade de 60 km por hora de qual via que é. Então, a via que tem 60 km por hora é a via arterial. Aí eu coloquei as demais aqui para vocês lembrarem, né, para reforçar que a trânsito rápido é 80 km por hora, que a arterial é 60 km por hora, a coletora é 40 km por hora e a local é 30 km por hora. Relembrando na questão anterior que a via de trânsito rápido é uma via urbana de 80 km por hora, aonde a prioridade é dos veículos, do trânsito de veículos, e que também é proibido o tráfego de ciclomotores. Trânsito rápido, 80 km por hora, prioridade dos veículos, e é proibido os ciclomotores. A durabilidade dos pneus é determinada por várias condições, entre elas podemos citar. Lembrando, pessoal, que a durabilidade do pneu, ele está relacionado com o fato dele estar rodando. Não é o fato dele estar com ou sem câmara, ou o fato de comprar, teoricamente, entre aspas, o melhor pneu, e muito menos em trocar a câmera. E sim, está relacionado com, primeiro, com a calibragem correta dos pneus, que deverá ser feito quinzenalmente, ou seja, uma semana sim, uma semana não, sempre no período da manhã, com o pneu ainda frio antes de rodar com o teu veículo, e também por realizar o rodízio dos pneus regularmente. Tem até algumas questões que ele questiona o tempo, então o rodízio ele será feito a cada 10.000 quilômetros em pneus do mesmo lado. Então, realizar o rodízio dos pneus regularmente, e esse rodízio deverá ser feito a cada 10.000 quilômetros em pneus do mesmo lado. Realizar o rodízio dos pneus regularmente e a cada 10.000 quilômetros em pneus do mesmo lado. Considere as situações abaixo relativas à parada de veículos. Ele está perguntando, ele quer saber de vocês aonde que nós temos a infração de trânsito. Então, no primeiro número romano, ele fala em parar o veículo na pista de rolamento em vias de trânsito rápido. Não se pode parar em vias de trânsito rápido, porque via de trânsito rápido, como o próprio nome já diz, é para o trânsito ser rápido, para o trânsito fluir. Então, sim, parar o veículo em pista de rolamento de via de trânsito rápido, ele constitui uma infração de trânsito. Parar o veículo afastado a 40 centímetros da guia da calçada não é uma infração. Seria infração a partir de 50 centímetros. Então, a 2 não temos infração. E a 3, parar o veículo sob a faixa destinada a pedestres. Sim, parar sobre a faixa destinada a pedestres também é uma infração de trânsito. Então, nós temos infração no número romano 1 e no número romano 3. Então, a resposta correta é a letra D. Parar o veículo na pista de rolamento das vias de trânsito rápido e parar o veículo sobre a faixa destinada a pedestres. Devido a tempestades, os cabos elétricos se romperam e estão sobre um carro com 3 passageiros. Nessa situação, o procedimento indicado é: primeiro, que se são cabos elétricos, provavelmente eles estão eletrificados. Então, vocês não vão retirar os cabos e nem retirar os passageiros. Tá? O que vocês irão fazer? Vocês irão orientar os passageiros para que permaneçam no interior do carro e aguardar o resgate adequado. Resposta correta, letra C. Orientar os passageiros para que permaneçam no interior do carro e aguardar o resgate adequado. Não vai retirar os cabos, não vai retirar os passageiros e muito menos solicitar ajuda aos demais motoristas. Vocês irão
é orientar os passageiros para que permaneçam no interior do carro e aguardar o resgate adequado, que terá o treinamento e o equipamento adequado para retirar essas pessoas de dentro do carro. A embreagem, composta basicamente de um disco e um platô, tem como função principal. Não tem nada a ver com o funcionamento do motor, não tem nada a ver com não acavalar as marchas e muito menos permitir ligar o veículo facilmente. A função básica da embreagem é ligar e desligar a força motriz do motor da parte restante da transmissão. Como que funciona isso? Toda vez que você pisa com o teu pé na embreagem até o final, você está desligando a força motriz, que é aquele momento que você consegue fazer a troca de marcha. Quando você solta, que você tira o teu pé da embreagem, você está ligando novamente essa força motriz e fazendo com que teu carro continue a andar agora na marcha que você acabou de colocar. Então, a função básica dela é ligar e desligar a força motriz do motor da parte restante da transmissão. Eu aproveitei colocar para vocês essa outra questão. Então, ali primeiro ele fala, né, da embreagem, que a função dela é ligar e desligar a força motriz do motor da parte restante da transmissão. E ele também pode perguntar, né, o conjunto de embreagem que fica situada no sistema de transmissão. E agora ele quer saber a localização da embreagem. Então, ela está entre o volante do motor e a caixa de mudança. Então, quem estiver fazendo a anotação, anota aí. Embreagem, localização entre o volante do motor e a caixa de mudanças. E a função, ligar e desligar a força motriz do motor da parte restante da transmissão. Ao circular por uma via arterial é uma via urbana que está dentro da cidade, que tem velocidade de 60 km por hora. Determinado condutor chega a um cruzamento em que o semáforo indica a luz vermelha e o agente de trânsito faz indicação para avançar. Nessa situação, o condutor deve: as ordens do agente de trânsito, elas irão prevalecer sobre todas as demais sinalizações. Depois do agente de trânsito vem o semáforo vai prevalecer sobre as demais. E em terceiro, irão vir as placas. Portanto, se o agente está em primeiro lugar, ele prevalece sobre o sinal e sobre as placas, vocês irão acatar a indicação do agente e avançar. As ordens do agente irão prevalecer sobre as demais sinalizações. Então, letra C, resposta correta, acatar a indicação do agente e avançar. O condutor, ao ser colhido por um forte vento lateral em uma rodovia, deve... Lembrando de uma dica que eu sempre dou aqui no canal, em quase todos os vídeos, que toda vez que vocês tiverem uma condição adversa, chuva, neblina, garoa, vento, cerração, granizo, o que for, que atrapalhe a condução de vocês, que dificulte a condução, vocês irão reduzir a velocidade. Nesse caso não será diferente. Se vocês foram acolhidos por um forte vento lateral, não vai adiantar acelerar, não vai resolver trafegar em zigue-zague, muito menos segurar o volante leve ou firmemente. Vocês irão pela letra D, resposta correta, reduzir a velocidade para manter a estabilidade. Seja vento, seja garoa, neblina, cerração, qualquer coisa que dificulte a visibilidade, que dificulte a aderência, que dificulte a direção de vocês, vocês irão reduzir a velocidade. Neste caso, reduzir a velocidade para manter a estabilidade. E quando tiver relacionado com a visibilidade, poderá ainda ter o complemento, reduzir a velocidade e acionar luz baixa ou luz de posição. Reduzir a velocidade, acionar luz baixa ou luz de posição. Reduzir velocidade, acionar luz baixa ou a luz de posição. O decibelímetro O decibelímetro, ele é o aparelho que mede o nível de ruído emitido pelo veículo. Ele não é um equipamento do veículo, ele é um aparelho externo que o guarda ou que o agente de trânsito vai utilizar para fazer a medição do nível de ruído emitido pelo veículo. Então, o decibelímetro, ele não é um equipamento do carro, ele é um aparelho externo utilizado pelo guarda ou pelo agente de trânsito. E o decibelímetro é o aparelho que mede
o nível de ruído emitido pelo seu veículo. Decibelímetro é o aparelho que mede o nível de ruído emitido pelo veículo. Aqui eu coloquei para vocês os dois termos que estão caindo com bastante frequência, que é o decibelímetro, que nós acabamos de ver que é o aparelho que mede o nível de ruído emitido pelo veículo, e também o catalisador, que filtra os gases ou que filtra a emissão de poluentes. O catalisador, aí sim, ele é um equipamento obrigatório em todos os veículos automotores, e a função dele é filtrar os gases ou diminuir a emissão de poluentes, a emissão de gases poluentes que são lançados na atmosfera. Lembrando que usar o veículo também com equipamento de som em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN, além de ser uma infração grave, tem penalidade de multa e a medida administrativa de retenção do veículo para regularização. Então, essas três questões estão caindo bastante. As finalidades dos primeiros socorros relacionados aos acidentes de trânsito estão abaixo descritos. Primeiro, que vocês precisam lembrar que são primeiros socorros. Vocês não têm treinamento, vocês não têm equipamento, então vocês não vão diagnosticar nada, vocês não vão utilizar nenhum tipo de técnica. É o procedimento inicial, né, dos primeiros socorros para amenizar o sofrimento de quem passou por um acidente. Nesse caso, só está correto, né, dos 3 números romanos que ele deu, só está correto o número romano 1, que fala em acionar corretamente um serviço de emergência local. Essa é a única alternativa que está correta. Diagnosticar vocês não vão, porque vocês não têm treinamento na área, nem equipamento para diagnosticar qualquer coisa, e muito menos utilizar técnicas, sejam elas simples ou complexas. Vocês não vão utilizar técnicas. O máximo que vocês poderão fazer é acionar corretamente o serviço de emergência e fazer ali a verificação inicial. Lembrando ainda que vocês não irão remover vítimas, nem movimentar vítimas, jamais, hipótese alguma, nem retirar capacete de motociclistas, nem dar nada para as vítimas beber ou comer. E também é muito importante não administrar nenhum tipo de medicamento, seja para passar ou mesmo para a pessoa tomar, nem caseiro, nem farmácia manipulado, nada, zero. E também não entrar em contato com o sangue das vítimas para evitar as doenças infecto-contagiosas. O condutor que ao fumar estiver com apenas uma das mãos na condução do veículo. É muito importante vocês entenderem que fumar não é uma infração. A infração não está no ato do condutor fumar, mas sim no ato do condutor estar com apenas uma das mãos na condução do veículo, seja para fumar, para mexer no celular ou para qualquer outro tipo de ação que não seja trocar de marcha, puxar o freio de mão, ligar o pisca ou fazer uma sinalização de braço. Se ele estiver dirigindo com apenas uma das mãos, ele comete uma infração de natureza média. Dirigir com apenas uma das mãos, infração de natureza média com 4 pontos. Realizar eficiente manutenção preventiva do veículo faz parte da direção segura, bem como contribui com a preservação do meio ambiente. Assim, o condutor deve saber que um dos poluentes expelidos pelos canos de escapamento dos automóveis é a fuligem. O que a fuligem faz? Ela pode agravar quadros alérgicos de asma. Quando falarmos, nas pessoas, nos seres humanos, essa fuligem que é emitida pelos veículos, independente de qual tipo de combustível esse veículo utilize, ele vai emitir essa fuligem. Essa fuligem ela vai fazer o que? Ela vai agravar quadros alérgicos de asma. Nós temos lá na questão anterior o catalisador. O catalisador ele vai diminuir, ele vai amenizar essa emissão de poluentes, mas vai ter a fuligem, que em nós, seres humanos, pode agravar quadros alérgicos de asma.
E aí eu aproveitei colocar essa outra questão aqui, que essa questão, ela fala do dano que ele causa no patrimônio histórico. Então ele diz assim: o material particulado, ou seja, a fumaça, a poeira e a fuligem, provenientes sobretudo dos veículos movidos a diesel. Como eu mencionei, todos os veículos têm o seu grau de poluição, mas na escalinha o diesel lá está em primeiro lugar como sendo o mais poluente. Ele causa inúmeros problemas físicos aos seres humanos e também, nós vimos na questão anterior, né, quadros alérgicos de asma. Mas além dos danos em nós, né, seres humanos, ele também causa danos à estrutura e fachadas de edifícios, contribuindo para a deterioração do patrimônio histórico e cultural de muitas cidades. Então, ele causa danos a estruturas e fachadas de edifícios, bem como pode causar quadros alérgicos de asma. Em vias sem ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, os ciclistas devem circular nas vias junto com os veículos motorizados. Tudo o que tem roda, roda na rua. Então, as bicicletas irão rodar na rua, junto com os carros, sempre no mesmo sentido, sempre pelo bordo, e cuidem sempre com preferência, com prioridade em relação aos veículos automotores. O condutor de veículos, os quais não possuem banco traseiro, deve transportar crianças. A letra C, que está em vermelho, está errado. Por quê? Não é maiores de 10 anos. Nós podemos sim transportar crianças de qualquer faixa etária no nosso veículo, seja carro normal com 5 lugares, ou seja o veículo que não tem banco traseiro, só os bancos dianteiros, tipo caminhonetes, picapes, entre outros. O que é necessário fazer é colocar a criança no dispositivo adequado à sua faixa etária. Então, sim, podemos transportar no banco dianteiro com cuidados especiais. Esses cuidados especiais a que ele se refere é a criança estar no dispositivo de retenção adequado, seja a cadeirinha, bebê conforto ou assento de elevação. E aí, claro, né, quando ela tiver mais de 10 anos, aí ela pode ir no banco da frente sem problema nenhum, mas nos demais casos, pode levar no banco dianteiro, mas com cuidados especiais, ou seja, no dispositivo adequado de retenção. Aí esse aqui é a mesma coisa, notem que ele fala, né, o proprietário de uma caminhonete que possui apenas o banco da frente e o compartimento de carga, ao transportar seu filho de 8 anos no banco da frente. Mesma questão, mesma situação da questão anterior. Ele não vai cometer infração de trânsito, por quê? Porque pode, desde que ele esteja, né, com o cinto de segurança ou com o sistema de retenção equivalente, como eu mencionei, seja o bebê conforto, a cadeirinha ou o assento de elevação. Então, não comete infração, porque pode sim levar no banco dianteiro, né, quando não tiver banco traseiro. Então, não comete infração de trânsito, desde que a criança use cinto de segurança ou sistema de retenção equivalente, seja o bebê conforto, a cadeirinha ou o assento de elevação. A mesma coisa acontece quando você for transportar, por exemplo, vão 3 crianças no banco de trás, mas você vai transportar 4 crianças. A qual que você poderá levar no banco da frente? A que tiver o maior porte físico, a que tiver maior estatura, poderá sim ser transportada no banco da frente. E nos que não tem banco traseiro, não vai cometer infração, desde que a criança use cinto de segurança ou o dispositivo adequado à sua faixa etária, bem como ao seu peso. Ao circular nas ruas, o ciclista pode transitar. Primeiro, ele não pode transitar na contramão, tá? Ele vai ter que transitar no mesmo sentido dos carros. Só que aí tem um detalhe, ele não vai descrever nem bordo direito e nem bordo esquerdo. Então, só sabendo disso, a gente já teria acertado a questão, porque na letra C ele fala na contramão, na letra B no bordo direito e na letra D no bordo esquerdo. Mas ele não vai dizer qual bordo, nem direito e nem esquerdo, apenas bordo da via. Portanto, a resposta correta é a letra A, no mesmo sentido dos carros, pelo bordo da via. Ao circular nas ruas, o ciclista pode transitar.
no mesmo sentido dos carros, pelo bordo da via. No mesmo sentido dos carros, pelo bordo da via. Lembrando que tudo que tem roda, roda na rua. Então, a bicicleta vai rodar na rua, junto com os carros, sempre no mesmo sentido, sempre pelo bordo e sempre com preferência, com prioridade. As penalidades dos crimes de trânsito podem ser agravadas caso o condutor do veículo tenha cometido a infração. Eu já vou lembrar vocês que o veículo não estar devidamente licenciado, ou mesmo a PPD ou a CNH estarem vencidos, eles são sim infrações, mas eles não são agravantes de crime de trânsito e nem são crimes. Portanto, nessa questão, nós temos o crime no número romano 1, que é sem possuir a CNH, e no número romano 3, sobre a faixa destinada a pedestres. Então, estão corretos número romano 1 e 2, perdão, 1 e 3, que é a resposta à letra B, sem possuir a CNH e sobre a faixa destinada a pedestre. Então, crime, penalidade de crime de trânsito, número romano 1 e número romano 3. Portanto, resposta correta, letra B de bola. Número romano 1, sem possuir a CNH, e o número romano 3, sobre a faixa destinada a pedestres. Lembrando que não estar devidamente licenciado, ou a PPD ou a CNH estarem vencidos, não é crime. Aí eu coloquei para vocês aqui alguns crimes de trânsito. Por exemplo, afastar-se do local do acidente, dirigir alcoolizado, violar a suspensão, dirigir sem habilitação ou entregar a direção a condutor não habilitado. São alguns exemplos de crimes de trânsito. Afastar-se do local do acidente, dirigir alcoolizado, violar a suspensão, dirigir sem habilitação, entregar a direção a condutor não habilitado são alguns exemplos de crimes de trânsito. Reforçando, então, a questão anterior que nós vimos, as penalidades dos crimes de trânsito serão, na questão anterior, sem possuir a CNH e sobre a faixa destinada a pedestres. O veículo não estar devidamente licenciado, ele constitui uma infração de trânsito, mas ele não é um crime de trânsito. E aí eu coloquei essa outra questão aqui também, que é cobrado bastante, que também está falando dos crimes de trânsito. E notem que nessa questão aqui, vocês têm a CNH, seja PPD ou CNH vencidos. PPD ou CNH vencidos há mais de 30 dias não é um crime. Ele vai ser o crime o número romano 1 e o 2. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída, ou então dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda se cassado o direito de dirigir gerando perigo de dano. Lembrando, não esqueçam, anotem aí, CNH, PPD, vencidas há mais de 30 dias, ou o veículo não estar devidamente licenciado, são infrações de trânsito, mas não é crime, é apenas infração. O uso do capacete de segurança no caso das motocicletas. Pessoal, o cinto de segurança está para o carro, como o capacete está para a moto, ou seja, todos os ocupantes do veículo precisam usar cinto de segurança. Todos os ocupantes da moto precisam usar o capacete. Portanto, ele é obrigatório para o condutor e para o passageiro. No caso do carro, estar dirigindo sem cinto de segurança é uma infração grave com 5 pontos. No caso da moto, estar pilotando sem capacete é uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos e que gera suspensão da habilitação. Ser cidadão no trânsito é
ser tolerante com os defeitos alheios e priorizar sempre o aspecto segurança. Ser tolerante com os defeitos alheios e priorizar sempre o aspecto segurança. Então, essa é a definição do que é ser cidadão no trânsito. Desrespeitar a sinalização não é ser cidadão, cumprimentar todos os que estão na via também não, e conversar com os passageiros também não. Resposta correta, letra A, ser tolerante com os defeitos alheios e priorizar sempre o aspecto segurança. O motorista que não mantém a distância de segmento pode envolver-se em colisão com o distância de segmento ou distância de segurança é a distância que você mantém do veículo que está seguindo à sua frente. Então, a distância de segmento é para evitar, não é evitar a colisão com o pedestre, nem com o veículo de trás, nem com o que vem no sentido contrário. É com o veículo da frente. Distância de segmento ou distância de segurança é a distância que você mantém do veículo que está seguindo à sua frente. É uma distância suficiente para você evitar uma colisão, para você poder ter uma atitude, ter uma manobra para evitar uma colisão com o veículo que está seguindo à sua frente. Distância essa que é medida sempre em 2 segundos. A energia elétrica que o carro utiliza é fornecida ao carro pela. Nessa questão, ele quer saber todo o processo. Então, todo o processo vai ser bateria, dínamo, barra alternador. Por quê? O dínamo nos carros mais antigos e o alternador nos carros mais novos é o que vai fabricar essa energia. Aí ele vai passar pela bobina, que vai fazer a transformação, etc e tal, só que não tem nessa questão e vai ser armazenado pela bateria. Então, resposta correta para a energia elétrica que o carro utiliza é a letra A. É fornecida pela bateria e pelo dínamo barra alternador. Bateria, dínamo barra alternador. Dínamo e alternador que são os que fabricam e a bateria que vai ser a responsável pelo armazenamento da energia. Com relação ao trânsito, é legalmente assegurado ao cidadão brasileiro o direito de: primeiro, você não pode reservar com cones sinalizadores um local para você estacionar em frente à sua casa, nem estacionar em local proibido ou em local não permitido, muito menos repreender o idoso que continua atravessando a rua. Isso não são atitudes corretas, não são atitudes legais, mas legalmente você pode solicitar ao órgão competente a instalação de semáforo em cruzamento perigoso. Solicitar ao órgão competente a instalação de semáforo em cruzamento perigoso. Isso é uma atitude correta, é algo que é legalmente assegurado ao cidadão. Solicitar ao órgão competente a instalação de semáforo em cruzamento perigoso. Resposta correta, letra C. Durante o percurso, você nota que o veículo pula muito quando passa em ondulações. Como você já havia calibrado os pneus, deduz que o defeito está sendo causado por. Neste caso, o fato do carro ficar pulando é um problema nos amortecedores ou amortecedores defeituosos. Então, se o teu carro apresentar esse problema de ficar pulando quando você passa por uma lombada, ou mesmo quando você faz uma conversão, é bem provável que o problema seja causado por amortecedores defeituosos. Amortecedores defeituosos. As calçadas ou passeios públicos são espaços do pedestre. O seu uso por veículos é permitido apenas para acesso a estacionamentos ou garagens. Lembrando que transitar em calçada, passeios, ciclovias, ciclofaixas com o teu veículo constitui infração, tanto transitar quanto estacionar.
Os passeios públicos e as calçadas, eles até podem ser utilizados para o veículo, é permitido, apenas quando vocês quiserem acessar estacionamentos ou garagens. Tipo, você vai sair com o carro da sua casa ou mesmo vai guardar o seu carro na garagem, você vai precisar passar pela calçada. Se você vai no posto, no supermercado, no shopping, esse entrar e sair precisa ser pela calçada. Então, essa é a única exceção aonde se pode transitar por passeios ou calçadas. Um dos tipos de acidentes que faz maior número de vítimas é o atropelamento. Os mais atingidos são crianças, idosos e pessoas com deficiência. Crianças, idosos e pessoas com deficiência. Nesses casos, geralmente idosos e pessoas com deficiência é pela dificuldade de mobilidade. Então, são pessoas que irão atravessar a via um pouco mais devagar. E no caso das crianças, justamente pelo fato da criança acabar surgindo, né, do nada na frente do carro. Por isso que nos atropelamentos, em geral, os mais atingidos são crianças, idosos e pessoas com deficiência. Então, anotem aí. Vítimas de atropelamento, os mais atingidos são crianças, idosos e pessoas com deficiência. Crianças, idosos e pessoas com deficiências. Em uma rodovia, ao entrar em um túnel provido de iluminação pública, o condutor deve manter acesos os faróis, utilizando as luzes baixas. Então, se vocês estiverem entrando num túnel, vocês precisarão acender os faróis, neste caso, as luzes baixas. Acesos os faróis, utilizando as luzes baixas. Vale lembrar também que em túneis, pontes e viadutos, quando for pista simples, ou seja, apenas uma faixa por sentido, é proibido a ultrapassagem. Em túneis, pontes, viadutos, aonde for pista única, apenas uma faixa por sentido, é proibido vocês fazerem ultrapassagem. E nos túneis, sempre manter acesos os faróis, utilizando as luzes baixas do veículo. Acesos os faróis, utilizando as luzes baixas. Considere as seguintes afirmações. Então, aqui ele está dando para nós 4 afirmações e nós precisamos ler cada uma delas e ver quais delas estão corretas. Não está perguntando o que é infração ou o que não é, mas ele quer saber das 4 afirmativas acima quais estão corretas. Nesse caso, estão corretos o número romano 1 e o número romano 4, que é o que nós vamos ler primeiro. O 1 fala que a participação da sociedade na discussão das ações referentes ao trânsito é uma atividade legítima e democrática. Esta é uma afirmativa correta, bem como a alternativa 4, que fala que a solidariedade no trânsito pode ser observada quando os condutores agem preocupados com os outros. Então, 1 e 4 estão corretas. A participação da sociedade na discussão das ações referentes ao trânsito é uma atividade legítima e democrática, e a solidariedade no trânsito pode ser observada quando os condutores agem preocupados com os outros. A 2 e a 3 está errada. A 2 porque diz que a posse da Carteira Nacional de Habilitação é essencial para transformar o condutor em cidadão. Antes dele ser condutor, ele já é cidadão. Então, quando ele vai fazer a habilitação, ele já é cidadão. Não é a CNH ou a PPD que vai transformar ele em cidadão, uma vez que ele já é. E a 3 fala que é impossível considerar que a educação possa ser elemento importante para a melhoria do trânsito. Por que está errado? Porque a educação, o respeito, colocar-se no lugar do outro é essencial, é fundamental para nós termos um trânsito mais seguro e mais humano. Para evitar a aquaplanagem, deve-se, primeiro, o que é aquaplanagem ou hidroplanagem, que é a mesma coisa? É a perda de contato dos pneus com o solo devido a uma pequena camada de água no pavimento.
para evitar essa perda de contato, nós devemos evitar usar os freios ao trafegar sobre poças de água. Evitar usar os freios ao trafegar sobre poças de água. Então, para evitar o efeito da aquaplanagem ou da hidroplanagem, que é a perda do contato, né, dos pneus com o solo devido a essa pequena camada de água no pavimento, nós devemos evitar usar os freios ao trafegar sobre poças de água. Evitar usar os freios ao trafegar sobre poças de água. E aí eu coloquei esse outro slide aqui para vocês verem o que vocês devem fazer se porventura vocês entrarem numa aquaplanagem. Então diz assim: durante a chuva, caso o condutor perca a dirigibilidade do veículo, pelo efeito da aquaplanagem, ele deve reduzir a velocidade. De que maneira? Eliminando a pressão no pedal do acelerador e fazendo pequenos movimentos na direção até ganhar aderência novamente. Eliminando a pressão do pedal do acelerador, ou seja, levantando o pé do acelerador e fazendo pequenos movimentos na direção até ganhar a aderência novamente. E na sequência, vocês podem ver que eu coloquei também como vocês vão se comportar para passar, né, para cruzar um trecho alagado. Trecho alagado é pelo menos 1/2 metro de água. A água, ela é pesada, então o teu carro já é pesado, mais a água que é pesada, vocês precisarão de muita força. Essa força vocês terão na primeira marcha. Então, vocês irão engatar a primeira marcha, manter o carro acelerado e regular a velocidade com a embreagem. Grande parte dos problemas de relacionamento no trânsito ocorre devido a alguns fatores. Neste caso, né, a falta de controle emocional do indivíduo, o descaso às normas e regulamentos. 95% das causas de acidente estão relacionadas com falhas humanas, pelo descuido do veículo, pela falta ou pelo descaso, né, às normas de regulamento e de circulação, e também pela falta de controle emocional. Então, um dos problemas, né, desse relacionamento no trânsito e grande parte dos acidentes está relacionado com a falta de controle emocional do indivíduo e o descaso às normas e regulamentos. E também, né, pelo fato de a gente tentar entender e aceitar os erros e as falhas dos demais usuários da via, porque em algum determinado momento nós também iremos errar. Então, nesse caso, para essa questão, resposta correta: falta de controle emocional do indivíduo e descaso a normas e regulamentos. Em relação às ferrovias, o que é uma PN? A sigla PN está caindo bastante e significa o que está descrito na letra B, que é passagem em nível, cruzamento entre linha férrea e uma via. Então, a sigla PN, P de pato e N de navio, a descrição dela está na letra B, que é uma passagem em nível, cruzamento entre a linha férrea e uma via. Passagem em nível, cruzamento entre a linha férrea e uma via. E eu coloquei também essa outra, que é com relação à distância para parar um trem, que vai ser entre 200 e 300 metros, sem carga ou com carga. Então, se cair, o que é uma PN? É uma passagem em nível, cruzamento entre a linha férrea e a rodovia. E se cair a questão para parar uma composição, trem e vagões, parar totalmente após o acionamento dos freios, qual a distância mínima que ele irá percorrer? Entre 200 e 300 metros, sem carga ou com carga. Ao movimentar um acidentado com suspeita de fratura na região da coluna vertebral, as pessoas que o socorreram danificaram a medula dele. A consequência mais grave desse procedimento errado é
Neste caso, a resposta correta é a letra A, que é a paralisia dos membros. Por isso que a gente sempre fala não mexer nas vítimas, não movimentar as vítimas, não retirar o capacete de motociclistas, justamente para evitar, né, ter uma fratura na região da coluna vertebral e, consequentemente, evitar de danificar a medula, porque se ocorrer, né, algum dano à medula, pode ocorrer a paralisia dos membros. A pessoa pode ficar paraplégico, que é da cintura para baixo, ou então até tetraplégico, que é do pescoço para baixo, dependendo da região que for a fratura. O condutor, após passar sobre uma via alagada, deve testar. Lembrando que para passar uma via alagada, nós iremos sempre colocar o carro em primeira marcha, manter o carro acelerado e regular a velocidade com a embreagem. Após passar por essa via alagada, será necessário testar a eficiência dos freios. Não é da embreagem, é apenas dos freios, então vocês já podem excluir a letra D. Não vai ser com máxima pressão, tá? Então, você já pode excluir a letra B de bola e nem vai ser o freio de mão, que daí você já pode excluir a letra C. Então, só vai restar a letra A eficiência dos freios, acionando o pedal com um simples toque. Eficiência dos freios, acionando o pedal com um simples toque. O uso do capacete de segurança nos casos das motocicletas. O uso do capacete para a moto está como cinto para o carro. É de item obrigatório e todos os ocupantes precisam estar utilizando. No caso do carro, todos os ocupantes precisam estar usando o cinto de segurança. E na moto, é obrigatório para o condutor e passageiro. Tanto que, se o condutor estiver sem o capacete ou mesmo o passageiro estiver sem o capacete, ele configura uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos e a suspensão direta da habilitação. Então, ele não é opcional, ele é obrigatório para condutores e passageiros. Capacete é obrigatório para condutores e passageiros. A faixa de trânsito adicional, construída à direita de um longo aclive nas rodovias, deverá ser utilizada. A faixa da direita será sempre para quem? Para os veículos maiores e para os veículos mais lentos, aqueles que estiverem desenvolvendo pouca velocidade. Ou seja, essa terceira faixa, que é a terceira pista, ela vai ser destinada para os veículos lentos e os que estiverem desenvolvendo pouca velocidade. Resposta correta, letra B, por veículos lentos e os que estiverem desenvolvendo pouca velocidade. A faixa da esquerda, aí sim, será para os veículos que estiverem desenvolvendo maior velocidade, mas a da direita é para os veículos lentos e que estiverem desenvolvendo pouca velocidade. Em uma parada cardíaca e respiratória, a vítima. Notem que na própria pergunta vocês já têm a resposta. Por quê? Se a vítima tem uma parada cardíaca, cardíaca vem do quê? Vem de coração. Então, ele vai apresentar ausência de batimentos cardíacos, certo? E respiratório vai vir da respiração, ou seja, apresenta ausência de movimentos respiratórios. Portanto, a resposta correta é a letra C. Apresenta ausência de movimentos respiratórios e de batimentos cardíacos. Então, na parada cardíaca e respiratória, resposta correta, letra C, apresenta ausência de movimentos respiratórios e de batimentos cardíacos. Apresenta ausência de movimentos respiratórios e de batimentos cardíacos. Ausência de movimentos respiratórios e de batimentos cardíacos. A cassação da Carteira Nacional de Habilitação poderá ocorrer. É muito importante não confundir suspensão com cassação. A suspensão é algo temporário,
que pode variar de 30 dias até 18 meses, o condutor não perde nada. Ele fica impedido de dirigir por um certo período de tempo. Já a cassação, o condutor perde tudo. Todos os anos de carteira, todas as categorias, todos os cursos, ele volta a estaca zero. É algo bem grave, é algo bem mais sério do que a suspensão. Então, por exemplo, na letra B, dirigir alcoolizado, ele vai gerar uma suspensão, não cassação. No caso, a resposta correta para cassação é a letra C, quando condenado judicialmente por delito de trânsito. Então, a cassação, letra C, quando condenado judicialmente por delito de trânsito. Lembrando que a cassação é algo em definitivo, o condutor perde tudo. Por exemplo, a cassação vai ocorrer quando o condutor conduzir com habilitação suspensa, quando condenado judicialmente por delito de trânsito, que é o que mais cai, que é a questão que nós vimos anteriormente. E para se fazer uma reabilitação, ou seja, o condutor que for cassado, ele pode fazer uma nova habilitação. Aí vocês poderão ter duas opções de resposta: 24 meses do efetivo cumprimento da pena ou então 2 anos. As duas respostas estão corretas e podem cair dessas duas maneiras. Então, a reabilitação, depois que o condutor for cassado, ela poderá ocorrer após 24 meses do efetivo cumprimento da pena ou apenas 2 anos. Já a cassação da PPD, que é a permissão para dirigir, que é o primeiro ano que vocês vão estar com a PPD, vai ser no período de 12 meses se vocês cometerem uma infração grave ou gravíssima ou forem reincidentes em infração média. Nesse caso, vocês terão que reiniciar todo o processo novamente. Então, a cassação da carteira é quando condenado judicialmente por delito de trânsito, e a cassação da PPD se no período de 12 meses vocês cometerem uma infração grave ou gravíssima ou forem reincidentes de infração média. Para a maior vida útil da suspensão e dos pneus, o condutor defensivo deve saber que quando o veículo estiver parado, deve deixar sempre as rodas alinhadas com meio fio. Isso quer dizer o quê? Que quando você para, você estaciona o teu veículo, você deve alinhar o volante para as rodas ficarem retas. Esse alinhado ao meio fio quer dizer que ele está reto, igual está reto o meio fio. Então, quando você parar o teu carro, você vai girar tudo para a esquerda ou tudo para a direita, irá voltar 1,5 volta para as rodas ficarem retas, ficarem alinhadas, ficarem na mesma direção, tão retas quanto o meio-fio. Então, quando o veículo estiver parado, deve deixar sempre as rodas alinhadas com o meio-fio. Em caso de neblina, recomenda-se ao condutor do veículo automotor, dentro dos princípios que norteiam a direção defensiva, acionar as luzes baixas dos faróis. As luzes de emergência, ou seja, o pisca-alerta, o próprio nome já diz, é em situações de alerta, é em situações de perigo, em situações de emergência, em situações de acidente. Para trafegar é luz baixa. Não se pode, não se deve trafegar com o pisca-alerta ligado. O pisca-alerta é quando você estiver parado, indicando para as pessoas que existe ali um certo perigo. Em caso de neblina, garoa, cerração, qualquer coisa que dificulte a visibilidade, vocês irão usar as luzes baixas dos faróis e também poderá ter o complemento luz de posição. Então, vocês irão reduzir velocidade, luz baixa dos faróis ou luz de posição. Com o balanceamento das rodas, consegue-se. O próprio nome já diz, se você vai balancear, você vai equilibrar, certo? Então, você vai o quê? Restabelecer as condições de equilíbrio, fazer com que aquela roda rode de forma equilibrada para evitar o desgaste prematuro e desnecessário dos teus pneus. Então, anotem aí, balanceamento, restabelecer
as condições de equilíbrio. E se porventura falar no rodízio dos pneus, o rodízio dos pneus deverá ser feito a cada 10.000 quilômetros em pneus do mesmo lado. O balanceamento vai restabelecer as condições de equilíbrio e o rodízio será feito a cada 10.000 quilômetros em pneus do mesmo lado. Aí vai ser para igualar o desgaste dos pneus dianteiro com os pneus traseiros. E a segunda questão, ele fala do uso de cortinas ou de persianas fechadas nos veículos em movimento. Pessoal, não é proibido. Parem para pensar comigo. Os ônibus têm cortina, não tem? E vocês podem viajar com as cortinas fechadas? Podem. Então, significa que não é proibido. É permitido sim, desde que o veículo possua espelhos retrovisores em ambos os lados. Estacionar em desacordo com as posições estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro. Primeiro que estabelecer que estacionar em local errado é uma infração. Nesse caso, infração média, vai ser punida com a multa e como vocês estão estacionados em local proibido, provavelmente atrapalhando a circulação dos demais, vocês terão ainda a medida administrativa, que começa com R, que é a remoção do veículo. Todas as medidas administrativas começam com R, remoção, retenção, recolhimento. Então, estacionar em desacordo com as posições estabelecidas no CTB vai gerar uma infração média, 4 pontos, e vai ser punida com multa e remoção do veículo por estar estacionado irregularmente atrapalhando os demais. Então, será uma infração média punida com multa e remoção do veículo. O condutor, ao ser ultrapassado, deverá. Basicamente, vocês não irão fazer nada. Vocês irão manter a mesma velocidade que vocês estão. Vão fazer a mesma coisa. Vocês não vão aumentar a velocidade nem reduzir bastante a velocidade, a não ser num caso de emergência, de situação extrema. Mas também não vão se deslocar para a esquerda. Se houver a necessidade, esse deslocamento será para a direita. Por isso que a resposta correta é a letra A. Vocês irão facilitar a ultrapassagem, ou seja, vocês não irão fazer nada. Vocês irão manter a velocidade que vocês estão, manter o mesmo ritmo. Em um caso extremo, que vocês vejam que vai ter um perigo, aí vocês reduzem um pouco a velocidade. Mas se precisar sair da pista, vai ser para o lado da direita, jamais para a esquerda. Uma vez iniciada a travessia do pedestre, em local que houver sinalização semafórica de controle de passagem e ocorrer a mudança do estágio do semáforo, liberando a passagem do veículo, o pedestre deve. Essa situação é assim: você está atravessando a rua, uma rua onde tem um sinal para o pedestre, o teu sinal estava verde, você começou a passar, mas no meio da travessia o sinal ficou vermelho para você e verde para o carro. O que você deverá fazer? Completar o percurso liberando a passagem dos veículos. Você não precisa sair correndo, mas você deve continuar o teu ritmo e concluir essa travessia, tá? Você não vai voltar nem vai parar no meio da via. Você irá completar o percurso liberando a passagem dos veículos. Completar o percurso liberando a passagem dos veículos. E aí, nessa questão aqui, eu coloquei o lado inverso. Caso, aqui na primeira questão ele falou do pedestre, o que o pedestre vai fazer? Nessa outra situação ele fala do ciclista que está no meio da travessia, igual o pedestre estava, da via, quando o semáforo fica verde. Só que agora ele quer saber a atitude do motorista. O que o condutor do veículo vai fazer? Então, o condutor do veículo, ele tem o dever, a obrigação de aguardar o final da travessia. E o pedestre ou o ciclista que está na travessia deverá completar o percurso liberando a passagem dos veículos. Entenderam? Tem os dois lados. O semáforo ficou verde para o carro. O que o carro vai fazer? Ele irá aguardar o final da travessia.
E o pedestre, o ciclista, ou seja, qual pessoa estiver na faixa, irá completar o percurso liberando a passagem dos veículos. Temos as duas situações e podem cair essas duas questões. Falando do ciclista, né, que está no meio da travessia, o que o veículo vai fazer? Então, o veículo vai sim aguardar o final da travessia. E também fala do pedestre, né? O pedestre, o ciclista, o que ele vai fazer? Ele irá completar o percurso liberando a passagem dos veículos. Então, tanto o condutor vai aguardar o final da travessia, quanto o pedestre irá completar o percurso liberando a passagem dos veículos. Ofuscamento e chuva são, respectivamente, condições adversas de. O ofuscamento, bem como a penumbra, são condições adversas de luz ou de iluminação. Só sabendo disso, nós já podemos excluir a letra C e a letra D. E chuva é condição adversa de tempo. Condição adversa de tempo é tudo que estiver relacionado com o clima. Chuva, neblina, garoa, vento, cerração, entre outros. Então, respectivamente, ou seja, na ordem, nós teremos luz e tempo, que é a letra B de bola. Aí, pessoal, eu aproveitei colocar para vocês outras duas questões que estão caindo bastante sobre condições adversas. Primeiro, qual a definição de condições adversas? O que é condições adversas ou o que são? São os fatores ou combinação de fatores que contribuem para aumentar as situações de risco no trânsito, comprometendo a segurança. Definição de condições adversas: os fatores ou combinação de fatores que contribuem para aumentar as situações de risco no trânsito, comprometendo a segurança. E no segundo caso, se ele perguntar quais são as condições adversas, elas serão iluminação, tempo, via, trânsito, veículo, carga, passageiro e condutor. Se ficar difícil decorar todas, lembre-se que são 8. Conta a alternativa que tem 8 e pode marcar que será a resposta correta. Não havendo proibição expressa pela sinalização, os ciclistas podem circular. Primeiro, calçadas e passeios só quando devidamente sinalizado. Então, já arrisca a letra D. Em rodovias, no caso nos acostamentos das rodovias, vai ser proibido. Nas rodovias em si é proibido, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprios. Sendo assim, já excluímos a letra C também. Então, o correto vai ser em ruas de uma forma geral, mas cuidem, é com prioridade sobre os veículos motorizados. Letra B, em ruas de uma forma geral, com prioridade sobre os veículos motorizados. Considere as seguintes condições. Então, ele está dando para nós 3 números romanos e ele quer saber quais deles estão corretos. 1. Os direitos e deveres pensados e refletidos são incorporados mais facilmente pelos indivíduos do que os impostos. Sim, quando a gente pede para alguém fazer algo de uma forma gentil, de uma forma amigável, é muito mais provável que a pessoa faça quando existe uma certa obrigação ali, né? Uma imposição para que seja feito. Então, a número 1 tá certo. A 2, ela fala que o status social deve ser priorizado. Não deve. Por que não deve? Porque no trânsito, todos nós temos os mesmos direitos e temos os mesmos deveres, independente a quanto tempo a gente dirija, quais categorias, quais cursos a gente tenha, ou mesmo qual tipo de veículo a gente tenha. Pode ser o veículo mais barato que exista, como pode ser o veículo mais caro. Os direitos e os deveres são os mesmos. Por isso que não tem nada a ver com status social. E a 3, a racionalidade e o diálogo devem ser priorizados? Sim, com certeza. A racionalidade e o diálogo devem ser sempre priorizados. Portanto, estão corretos número romano 1 e número romano 3. Portanto, letra B é a resposta correta. Os direitos e deveres pensados e refletidos são incorporados mais facilmente pelos indivíduos do que os impostos,
e a racionalidade e o diálogo devem ser priorizados. 1 e 3 estão corretos. Tem por finalidade identificar as vias, locais de interesse, bem como orientar condutores de veículos quanto aos percursos, destinos, distâncias e os serviços auxiliares, podendo também ter como função a educação dos usuários. Suas mensagens possuem caráter informativo ou educativo. Então, notem bem, aqui ele está falando de uma série de placas. Das placas de indicação, das placas de distâncias, que são as placas na cor verde e azul. Tá falando das placas de atrativos turísticos, que pode ser branco ou pode ser marrom. E também está falando das placas educativas, que são na cor branca, ok? Portanto, não é regulamentação, porque regulamentação é apenas a cor vermelha, e nem é advertência, porque é apenas a cor amarela, e nem marcas longitudinais. Portanto, é a sinalização de indicação. Letra C, sinalização de indicação. A suspensão do direito de dirigir ocorre. Pessoal, a suspensão do direito de dirigir, ele vai ocorrer quando vocês cometem algo com uma gravidade maior, que coloca a vida das pessoas em risco. Portanto, bloquear a via com o veículo não gera suspensão. Dirigir sem possuir a carteira não gera suspensão, porque você não tem carteira para suspender. E recusar a entregar à autoridade de trânsito mediante recibo ou documento solicitado. Portanto, a única que coloca a vida das pessoas em risco é a letra B, quando o condutor envolvido em acidente com vítima deixar de prestar ou providenciar socorro. Letra B, quando o condutor envolvido em acidente com vítima deixar de prestar ou providenciar socorro. Aí aqui eu coloquei para vocês algumas penalidades, que são a suspensão e a cassação. A suspensão, como nós vimos anteriormente, ele é algo temporário, que pode variar de 30 dias até 18 meses. Ela pode ocorrer, entre outras situações, com o cometimento de apenas uma infração, por exemplo, dirigir alcoolizado, ou então pela pontuação. Lembrando que pela pontuação será 20 pontos quando o condutor tiver 2 ou mais infrações gravíssimas, 30 pontos quando ele tiver uma infração gravíssima e até 40 pontos quando não tiver nenhuma infração gravíssima. Então, a suspensão, que é algo temporário, ela poderá ocorrer pelo cometimento de apenas uma infração, como, por exemplo, dirigir alcoolizado, ou então pela soma da pontuação, que é essa que eu coloquei ali embaixo para vocês. 2 infrações gravíssimas suspende com 20, uma infração gravíssima suspende com 30 e nenhuma infração gravíssima vai suspender com 40 pontos. Aí alguns exemplos de infrações gravíssimas que geram suspensão direto, que cai bastante na prova: dirigir alcoolizado, dirigir ameaçando pedestres, não prestar socorro em caso de acidente, transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via. E no caso das motos, 4 infrações que geram suspensão direta da habilitação, independente do condutor ter pontuações anteriores ou não. Pilotar moto sem capacete, ou o passageiro estar sem capacete, fazendo malabarismos, ou então transportando criança menor de 10 anos de idade. A velocidade máxima permitida em uma rodovia é de 100 km por hora. À noite, a distância do acidente para o início da sinalização, medida na forma de passo longo de um adulto, deve ser de... Aqui tem um macete, tem uma super dica para vocês. Vocês precisam levar em conta a velocidade da via, se era de dia ou se era de noite, e se era pista seca ou pista molhada. Por quê? Durante o dia, com tempo bom, com pista seca, vocês irão multiplicar a velocidade por 1. Por exemplo, 100 vezes 1 seria 100. Se o acidente for durante o dia, com tempo bom e com pista seca. Agora, se este mesmo acidente, que é o caso da nossa questão, ele for durante a noite ou mesmo durante o dia,
estiver chovendo, vocês irão multiplicar a velocidade por 2. 100 vezes 2 é igual a 200. Como este acidente aconteceu à noite, então vocês vão multiplicar a velocidade por 2. 100 vezes 2 é 200. Então, neste caso, resposta correta, a letra C, 200 passos. Lembre-se que ele nunca vai falar de metros, ou ele vai falar de passos, ou ele vai falar de passos longos de um adulto. Direção defensiva consiste em... Aqui ele quer saber a definição de direção defensiva. Direção defensiva é uma direção preventiva. São atos, ações, atitudes para antecipar, para prever situações de perigo, para tentar evitá-las ou pelo menos amenizá-las. Portanto, a resposta correta é a letra B de bola, forma de conduzir o veículo, a qual permite reconhecer antecipadamente as situações de perigo. Forma de conduzir o veículo, a qual permite reconhecer antecipadamente as situações de perigo. Gratidão a você que assistiu esse vídeo até aqui. Gratidão pelo seu like, gratidão pelo seu comentário, gratidão por todos os comentários que eu tenho recebido aqui no canal. Gratidão também pela vida dos mais de 14 mil inscritos aqui no canal da Prof. Fluminense. Realmente eu sou muito grata pela vida de todos vocês e de coração continuo desejando muito sucesso, muitas bênçãos a todos vocês e gratidão por vocês estarem aqui.